Existe uma palavra que carrega em si o peso de 1000 revoluções e a leveza de um suspiro profundo. No universo de Yves Saint Laurent, essa palavra não é apenas um nome em um frasco de vidro, mas um manifesto esculpido no tempo. Libre. Liberdade. Para Yves, o lendário estilista que via o mundo através de lentes de audácia e subversão, a liberdade nunca foi uma concessão, mas uma conquista feroz e necessária. Este é o ponto de partida de uma história que transcende a perfumaria convencional. Uma jornada que começou muito antes da primeira gota de essência ser destilada, nascendo no âmago de um desejo incontrolável de quebrar as correntes invisíveis que prendiam a feminilidade a estereótipos ultrapassados e sufocantes. Para entender verdadeiramente a alma do perfume Libre, precisamos voltar no tempo, especificamente para o ano de 1966. Imagine o choque térmico cultural de uma Paris que ainda ditava com mão de ferro que a elegância feminina deveria ser invariavelmente adornada com rendas suaves, saias rodadas e silhuetas contidas. Foi nesse cenário conservador que Yves Saint Laurent chocou o mundo ao lançar o Le Smoking, o primeiro terno masculino adaptado para o corpo e principalmente para a alma da mulher. Foi um escândalo absoluto para a época. Ver uma mulher vestida com a austeridade de um smoking preto, exalando uma confiança quase perigosa e uma sofisticação andrógina, mudou as regras do jogo social para sempre. O estilista não estava apenas desenhando roupas novas. Ele estava forjando uma armadura de poder e autonomia. Esse fantasma de Yves, essa herança de audácia onde o masculino e o feminino se fundem em uma tensão eletrizante, é o alicerce fundamental sobre o qual o projeto do perfume Libre seria erguido décadas mais tarde. A casa Yves Saint Laurent e a L'Oréal não buscavam meramente criar uma fragrância que fosse agradável ao olfato ou que seguisse as tendências comerciais e efêmeras do mercado global de luxo. O desafio imposto era muito mais profundo e francamente intimidante para qualquer criativo. Eles queriam capturar a própria essência de uma revolução histórica dentro de um frasco. Eles buscavam um cheiro que pudesse representar a mulher contemporânea em sua totalidade, aquela que não pede permissão para existir, que não se desculpa por sua força inerente e que transita entre a vulnerabilidade e a autoridade com uma graça natural e desarmante. Antes de continuarmos essa exploração pelos segredos desta fragrância icônica, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo agora mesmo. A busca incessante por essa nova identidade olfativa trouxe à tona um conflito histórico e técnico dentro do mundo da perfumaria. A rígida barreira de gênero entre os ingredientes. Durante séculos, a lavanda foi considerada a nota soberana e inquestionável do universo masculino. Com seu frescor limpo, aromático e quase rústico, ela era o coração das barbearias tradicionais, o aroma clássico do asseio viril e o pilar central da estrutura conhecida como fougère, destinada exclusivamente aos homens. Colocar a lavanda em um perfume feminino de alto luxo era considerado por muitos especialistas um suicídio comercial, ou, no mínimo, uma escolha excêntrica demais para ser levada a sério. Mas era exatamente aí que residia a oportunidade de ouro. Se Yves havia colocado as mulheres em ternos de corte masculino, por que a perfumaria moderna não poderia colocar a lavanda no pescoço de uma mulher elegante? Para realizar essa alquimia considerada impossível, 2 protagonistas com visões distintas foram reunidos nos laboratórios de criação: Annie Flippo e Carlos Benaim. Annie, uma mestre perfumista conhecida por sua sensibilidade poética e toque divino com as notas florais, e Carlos, um veterano com uma compreensão arquitetônica e técnica das fragrâncias mais complexas. O encontro desses 2 talentos gigantescos não foi, inicialmente, uma sinfonia harmoniosa,
Houve um choque genuíno de visões criativas e egos artísticos. Como equilibrar a lavanda, com sua natureza por vezes agressiva, herbal e fria, sem perder a sofisticação e a feminilidade luminosa que a marca exigia como prioridade? Eles estavam, na verdade, mexendo com o DNA sagrado da perfumaria clássica, tentando domesticar um ingrediente tradicionalmente selvagem para que ele pudesse brilhar intensamente em um novo e audacioso contexto. O que se seguiu a esse encontro foi uma jornada exaustiva, obsessiva e muitas vezes frustrante, que duraria 7 longos anos de desenvolvimento contínuo. Não foi uma descoberta fortuita ou um golpe de sorte, mas uma luta constante contra as probabilidades e as expectativas da indústria. Anne Flippo e Carlos Benaim mergulharam em um ciclo interminável de tentativas e erros que testaria a paciência e a resiliência dos executivos mais experientes da casa. As primeiras 500 tentativas de misturas e proporções foram sumariamente rejeitadas, consideradas fracassos absolutos pela marca. Cada amostra parecia ou masculina demais, perdendo a elegância, ou floral demais, caindo no lugar comum que eles tanto queriam evitar. O suspense pairava pesado no ar dos laboratórios franceses. Seria realmente possível criar um clássico moderno, ou o projeto Libre estava fadado a se tornar apenas uma nota de rodapé esquecida e cara na história da perfumaria? O caminho para a perfeição estava apenas começando a ser trilhado entre os campos de flores. A busca pela perfeição não aceitava concessões ou atalhos fáceis. Para Anne Flippo e Carlos Benaim, o desenvolvimento do Libre tornou-se uma jornada espiritual e técnica quase obsessiva. Eles não queriam ingredientes comuns. Eles exigiam a excelência absoluta da natureza para dar voz à visão de Yves. Foi assim que chegaram à lavanda diva da Provença, uma variedade específica que floresce sob o sol intenso do sul da França, oferecendo um frescor aromático que flerta com o floral, sem nunca perder sua força característica. Em contrapartida, cruzaram o Mediterrâneo para extrair a flor de laranjeira do Marrocos, um ingrediente solar, opulento e quase carnal, que representava a essência da feminilidade ardente. Esse contraste geográfico entre a frieza francesa e o calor africano tornou-se o coração pulsante da fragrância. No entanto, a jornada entre a inspiração e o resultado final foi marcada por um drama silencioso nos bastidores da alta perfumaria. O número de variações crescia semanalmente e o que começou com algumas dezenas de amostras rapidamente ultrapassou a barreira das 1.500 tentativas. 7 anos de pesquisa representam uma eternidade em um mercado que consome novidades com uma velocidade voraz. A pressão corporativa era palpável. Executivos questionavam se o investimento colossal teria retorno. O medo de que o projeto Libre fosse cancelado por ser considerado ousado demais ou excessivamente experimental assombrava a equipe criativa diariamente. Anne e Carlos sentiam o peso da responsabilidade de não apenas criar um sucesso comercial, mas de honrar o legado inabalável e subversivo de Yves Saint Laurent. A verdadeira magia aconteceu quando a tensão entre os ingredientes parou de ser um obstáculo e se tornou a própria assinatura do perfume. Os perfumistas descobriram que a lavanda, quando trabalhada em uma concentração específica e sustentada pela doçura cítrica e profunda da flor de laranjeira, perdia sua aspereza comum e ganhava uma elegância aristocrática. Eles estavam criando, diante de seus olhos, um fougère feminino sem precedentes históricos. Era uma estrutura que tradicionalmente pertencia aos homens e às barbearias, mas que agora, sob o toque desses 2 mestres, tornava-se o uniforme olfativo da mulher moderna. A luta entre a força e a suavidade resultou em uma fusão perfeita, onde cada nota parecia cantar em uníssono sobre o direito de ser múltipla.
Enquanto o aroma ganhava forma nos frascos de ensaio, outra revolução ocorria no campo do design. Suzanne Dalton foi a mente brilhante por trás do frasco, que deveria ser tão impactante e revolucionário quanto o aroma que ele guardaria. Ela não queria apenas um recipiente de vidro, mas uma peça de joalheria de alta costura que servisse como uma armadura moderna para a mulher contemporânea. O conflito visual era evidente e desejado. A elegância e a transparência do vidro premium contra a agressividade do logotipo IG SL gigante, conhecido como Cassandre. Esse logotipo não foi apenas impresso no frasco. Ele foi inclinado lateralmente e cravado no vidro com pregos dourados, desafiando a gravidade e as convenções estéticas de simetria. Era um gesto de rebeldia pura, capturando perfeitamente o espírito transgressor do mestre Yves. O simbolismo de poder continuava em cada milímetro do frasco, transformando-o em um objeto de desejo imediato. No gargalo, finas correntes douradas enroladas evocavam a ideia de correntes que foram rompidas e agora serviam como adornos de triunfo e autoridade. A tampa preta, com seu corte assimétrico e inclinação dramática, remetia diretamente à silhueta dos vestidos de gala desenhados por Saint Laurent, trazendo um mistério noturno e sofisticado para a luz do dia. Tudo no frasco comunicava que aquilo não era um acessório de beleza comum, mas um símbolo de autoconfiança. Quando a fragrância final foi finalmente aprovada, após quase uma década de trabalho, o alívio na casa IQSL foi imenso, mas um novo suspense surgiu no horizonte. O público global estaria realmente pronto para um perfume que desafiava as fronteiras do gênero em uma escala tão vasta. O mundo entenderia o grito de liberdade contido naquela mistura revolucionária? Com a fragrância finalmente lapidada e o frasco pronto para desafiar a gravidade e o olhar do mundo, a casa Yves Saint Laurent compreendeu que precisava de mais do que uma imagem estética para dar vida ao Libre. Era necessária uma alma que pulsasse na mesma frequência da liberdade pura e intransigente. Foi nesse momento crucial que surgiu a figura magnética de Dua Lipa. Ela não foi selecionada por mera conveniência comercial ou apenas por sua fama estrondosa nas paradas de sucesso. Dua personificava exatamente o que o perfume pretendia gritar para a sociedade contemporânea. A imagem de uma mulher jovem, dona de uma voz poderosa e de uma independência inabalável, que não pede licença para ocupar os espaços que deseja. Ela se tornou o rosto, o corpo e, acima de tudo, a voz da revolução silenciosa guardada dentro do vidro. Ao ser anunciada como embaixadora global, a conexão foi visceral e instantânea. Ela não estava simplesmente vendendo um produto de luxo. Ela estava liderando um movimento de autodescoberta e força feminina. O clímax dessa jornada ocorreu com o lançamento mundial em 2019, que não foi apenas um sucesso comercial, mas um verdadeiro fenômeno cultural. As prateleiras das perfumarias de luxo, tradicionalmente povoadas por aromas excessivamente doces ou fragrâncias puramente românticas, foram invadidas pela elegância estruturada e desafiadora do Libre. A recepção do público foi imediata e apaixonada. Mulheres de todos os cantos do globo encontraram naquela combinação audaz de lavanda e flor de laranjeira uma forma de expressão que finalmente as definia: fortes, mas sem abrir mão da feminilidade. Clássicas, mas profundamente conectadas com as demandas do futuro. O perfume tornou-se rapidamente um símbolo de empoderamento, servindo como um grito de guerra olfativo para uma geração que se recusava a ser rotulada ou limitada por padrões obsoletos de comportamento impostos pela sociedade. Entretanto, a história do Libre não se encerrou com sua primeira vitória nas prateleiras. A liberdade é um conceito vivo, que se expande, que arde e que busca constantemente novas formas de intensidade e expressão. Com o passar do tempo,
a casa Iqui SL sentiu a necessidade de explorar as camadas mais densas e carnais dessa autonomia. Foi assim que nasceram as variações Libre Intense e Libre Le Parfum, levando a narrativa sensorial a novos patamares de sofisticação e calor. Nessas interpretações, o fogo tomou o lugar da brisa inicial. A introdução de notas ricas como o mel dourado e o açafrão precioso, cultivado nos jardins comunitários da Ourica, no Marrocos, trouxe uma dimensão de sensualidade absoluta. Se o Libre original era a luz do dia e a clareza da decisão, essas novas versões representavam o calor das noites intensas e a profundidade de uma liberdade que se torna incontrolável. O açafrão, especificamente, serviu como uma ponte emocional com a herança marroquina de Yves Saint Laurent, honrando sua eterna paixão pelas cores vibrantes e aromas inebriantes de Marrakech. Essa evolução contínua permitiu que a fragrância alcançasse uma redenção histórica e artística sem precedentes. O Libre conseguiu o feito quase impossível de honrar a memória subversiva de seu criador original, traduzindo-a com perfeição para as complexidades e desejos do século XXI. Ele resgatou a alma transgressora que o mestre Yves imprimiu no mundo através do lendário Le Smoking em 1966, provando que o espírito de rebeldia não envelhece, ele apenas se transmuta para novas formas de arte. Ao olharmos para trás, fica evidente que cada uma das 1.500 tentativas frustradas de Anne Flippo e Carlos Benaim foi um passo necessário para a construção dessa grandeza. Eles não projetaram apenas um líquido cheiroso, mas um manifesto de independência destilado em forma de alta perfumaria. O significado emocional do Libre reside, em última análise, na coragem de viver integralmente sob seus próprios termos. Cada borrifada na pele atua como um lembrete diário de que a autonomia não é um presente concedido por outros, mas uma conquista diária e estritamente pessoal. É um convite persistente para que cada mulher assuma o protagonismo de sua própria história, abraçando sem medo as contradições que a tornam um ser humano completo. A fusão da lavanda tipicamente masculina com a flor de laranjeira luminosa não é apenas um milagre da química fina, mas uma poderosa metáfora para a dissolução das fronteiras de gênero que outrora tentavam limitar o potencial criativo e social das mulheres. Ao alcançarmos a resolução desta narrativa, percebemos que o Libre não é apenas um marco comercial passageiro na indústria. Ele se consolidou como um capítulo histórico que redefiniu os parâmetros da perfumaria moderna e o direito inalienável da mulher de ser exatamente quem ela quiser. Ele devolveu à feminilidade o poder da audácia e a sofisticação da força bruta. No fim das contas, a verdadeira essência não está apenas guardada no frasco adornado pelo icônico Cassandre inclinado, mas na confiança exalada por quem decide que nunca mais aceitará nada menos do que a liberdade absoluta. O Libre é, e continuará sendo, o aroma eterno do triunfo da vontade humana sobre o destino.